Fala pessoal, tudo certo? Quero nesse vídeo, indo direto ao ponto, fazer um resumo acatado. Aproveitei que ultimamente eu quis revisar esse livro e já montei um material, tanto em texto, para relembrar alguns pontos que me fizeram realmente abrir a mente de um sentimento que eu sempre tive sobre o assunto produtividade de uma maneira mais leve. E é exatamente essa proposta que o livro, traduzido no Brasil, chamado Produtividade do Bem, Como Fazer Mais do que Importa para Você, fornece para a gente. Um texto direto, muito prático, com vários dados também de pesquisas feita pelo autor Ali Abdaal, traz uma perspectiva que, na minha visão, faz total sentido e faz dele ser, olha que eu já li bastante livros sobre o assunto, na minha opinião, o melhor livro que fala sobre produtividade, uma visão vida real, tirando aqueles papos talvez um pouco mais motivacionais, mais coachings. Ele traz uma proposta muito interessante e é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. É como minha experiência pessoal, eu li esse livro no ano passado, se não me engano, por indicação de um amigo meu que também tem interesse similar, sobre falar do macro aprendizado, como fazer as coisas, né? Fazer um pensamento, posso falar, um meta aprendizado, né? Pensar em como a gente faz as coisas do jeito que a gente precisa fazer. A minha formação também vinda da engenharia, muito focada em processo e também no mundo corporativo, onde sempre trabalhei e me destaquei na parte de montar rotinas, criar demandas, automatizar processos, e fazem ter um certo repertório sobre o assunto e também muito interesse em me aprofundar nele. Aí agora, nesse último mês, me veio dentro de um questionamento pessoal, eu precisava refazer a minha rotina para se tornar um pouco melhor, mais produtiva e tal. E lembrei desse livro e quis trazer um pouco mais para o meu dia a dia alguns conceitos que eu me lembrava que já tinha achado genial aqui dentro do livro para a minha vida atual. E aproveitando o ensejo, também aproveito para documentar aqui e dividir com quem mais tem interesse. Então vamos para o resumo do livro que eu montei, logicamente relendo, repassando um pouco sobre ele no meu Kindle e também utilizando inteligência artificial. Inclusive, se tiverem interesse, vou mostrar para vocês maneiras muito interessantes de estudar hoje em dia com o auxílio de ferramentas como o Notebook LM, famosa para livros, e também para Manus. Ela é poderosa para fazer atividades mais de um passo, como por exemplo, pegar um material e transformar numa outra apresentação. Tem esse poderio. E foi essas duas ferramentas que me auxiliaram a fazer esse material que vamos falar agora. Bom, para começar, vamos falar sobre o que o livro é, né? Basicamente, uma forma fora do convencional, vários outros livros sobre produtividade, ele traz, né, tanto os conceitos-chave desse método que ele acredita ter a melhor maneira de se lidar com a produtividade, ele também traz estratégias práticas focando na produtividade que ele chama e traz bem-estar. Em inglês, o livro vem com o nome Feel Good Productive. Aí ele compartilha a sua jornada como médico, que ele é um médico de profissão, né, como é exausta e feita de muita desilusão, né, com métodos tradicionais de produtividade, onde o foco sempre você também deve ouvir por aí, muito foco em disciplina, trabalho duro, e com essa combinação é o único caminho você conseguir se tornar produtivo. Ele defende uma abordagem que prioriza exatamente o inverso, focando o bem-estar e felicidade como medidores, né, os indicadores principais para alcançar mais do que realmente, na teoria, importa como resultado. E ao discorrer do livro, mas possa parecer bonito somente, existe muito sentido nesse método para você conseguir atingir um resultado ainda melhor, de uma forma mais natural. O livro ele é separado em 4 temas. Vamos discorrer sobre os quatro temas que compõem, na visão dele, a formação, né, dessa produtividade do bem-estar para você, aonde começa com a fundamentação, depois energização, na sequência ele fala sobre os bloqueadores que você vai ter que se atentar e por último a sustentação. E aí é o grande desafio da produtividade, né, constância por si só. Vamos começar com o tema 1, a fundamentação da produtividade que traz o bem-estar. O Abdaal inicia o livro com a sua experiência pessoal como médico júnior, sobrecarregado, onde a disciplina e o trabalho mais duro falharam em trazer eficácia ou satisfação. Aposto que é a realidade de muitos que estão assistindo o vídeo nesse momento, e eu me incluo nisso. Já passei por essa fase onde você acha que já fez de tudo e você não vê as coisas simplesmente andando. Aí tem uma frase que fundamenta muito da motivação dele ir atrás de uma metodologia de agilidade, que é do seu tutor, e a frase é a seguinte: se o tratamento não está funcionando, questione o diagnóstico. Essa reflexão leva a duvidar de tudo que lhe foi ensinado sobre sucesso, produtividade e tal, concluindo que, citado no livro, né? Tudo que me disseram sobre sucesso estava errado. Eu não conseguiria me tornar um bom médico, trabalhar mais duro, não me traria de maneira nenhuma felicidade. Inclusive, eu pessoalmente tive uma reflexão muito parecida também nos meus 20 e poucos anos, quando comecei a lidar com pessoas que tinham cargo que até então era o cargo dos meus sonhos, né? Essa reflexão me identifica bastante. Aí, voltando no livro, a pesquisa dele, que incluiu um diploma em psicologia, revelou a teoria de expandir e construir, de Barbara
Friedrichson fala. E essa teoria postula que as emoções positivas ampliam nossa consciência e constroem nossos recursos cognitivos sociais. Resumindo, sentir-se bem não é apenas um fim em si mesmo, mas também um meio para melhorar o pensamento criativo, a capacidade de resolução de problemas e resiliência. Ele resume essa ideia fundamental com a frase: emoções positivas são o combustível que impulsiona o motor do florescimento humano. Então aqui ele tenta mostrar a importância de você não ficar nesse clima pesado, indo atrás da produtividade a todo custo. Então aqui ele traz, segundo ele, motivos, né, do que ele considera que realmente esse motor funciona. Primeiro, aqui são visões também óbvias para quem tentou fazer uma reflexão sobre isso. Aumenta a energia. As emoções positivas estão ligadas à liberação de hormônios do bem-estar, como a endorfina, a serotonina, a dopamina e a oxitocina. Esses hormônios nos tornam focados, inspirados e motivados a perseguir nossos objetivos. Isso cria um ciclo virtuoso. Sentir-se bem claramente gera energia, o que diretamente aumenta a produtividade, que por sua vez leva a sentimentos de realização e nos fazem sentir bem novamente. Outro ponto, ele reduz o estresse também. A hipótese de desfazer de Friedrichson sugere que as emoções positivas podem desfazer os efeitos fisiológicos do estresse. Um estudo mostrou que participantes que assistiram a filmes que evocavam emoções positivas se recuperaram mais rapidamente do estresse. E por último, uma visão que eu gosto também de refletir sobre e enriquece a vida. No livro ele traz pesquisas que mostram indivíduos que frequentemente experimentam emoções positivas são mais sociáveis, otimistas e criativos. Eles também realizam mais. A conclusão é contundente, de acordo com a pesquisa realizada e que está mencionada no livro. O sucesso não leva a sentir-se bem. Sentir-se bem leva ao sucesso. Isso aqui é uma troca de paradigma fenomenal e pode ser chave na sua reflexão de como lidar com o seu próximo projeto e como você vai lidar com ele. Agora vamos falar do tema 2, que são os energizadores para o sentir-se bem. E eu achei interessante que ele depara uma parte do livro focando na importância de ter o combustível, né, de fato. Pensar em maneiras de você transformar a sua rotina, o que você está fazendo, de uma forma que aumente a possibilidade de você conseguir cumpri-la. E eu acredito muito e trago esse mantra antes mesmo de ler do livro. E segundo o Ali Abdaal, a produtividade que traz bem-estar, ela é construída sobre 3 pilares, ou como ele chama no livro, energizadores. Primeiro, o método famoso de produtividade, que é o brincar. Quando você integra a brincadeira na vida, leva automaticamente mais felicidade e produtividade. Ele cita Richard Feynman, ganhador do Prêmio Nobel, e recuperou a sua paixão pela física ao abordá-la não como um trabalho, mas como um jogo a ser jogado por diversão. Como, por exemplo, você pode criar uma aventura. Isso envolve várias maneiras. Escolher o seu personagem, inspirando-se nas personalidades de brincadeira. Também ele explica no livro os tipos de personalidades, e aqui cabe um vídeo somente sobre isso, como se fosse uma persona que pode funcionar de meio que você emular e trazer essa brincadeira para o seu dia a dia. Os personagens são colecionador, competidor, explorador, criador, contador de histórias, coringa, diretor, sinestera, cineasta. Uma outra maneira também de fortalecer esse energizador é você também, como ele chama, abraçar sua curiosidade. Aí você pode buscar pequenas metas, tentar trazer caminhos inesperados nas suas tarefas, né? Existem vários exemplos para você conseguir trazer isso para o seu dia a dia, como por exemplo, tentar, sempre mudar o caminho, nem que seja para uma curva ou outra, quando você estiver correndo no parque, querendo cumprir seus 5 km de meta. Apenas o fato de você estar explorando caminhos novos pode te fazer aumentar as possibilidades de você conseguir concluir essa meta. Outro bullet importante sobre o energizador brincar é você sempre se preocupar em encontrar a diversão. O Abdaal, por exemplo, ele aplicou, e bota isso no livro também, aplicou isso ao estudo e ao trabalho, adicionando música ou elementos criativos. Também é clássico, muita gente escuta lo-fi, por exemplo, para fazer algum trabalho que requer mais concentração. Também traz alguns exemplos do mundo corporativo. Tem um que me chama a atenção, que era do McDonald's, se eu não me engano, isso aí me lembro bem, onde a estratégia era tentar trazer formas divertidas no pitch de vendas dos atendentes, com uma forma de estimulá-los a lá mesmo, usar mais táticas de vendas. No dia a dia, pela correria, era normal os atendentes não falarem corriqueiramente alguns pitches de atender o cliente. Um outro bullet seria diminuir os riscos. O estresse claramente inibe a brincadeira, então ele propõe no livro reformular o fracasso. Então é normal que quando há o fracasso de uma meta, o que acontece, né, durante o dia a dia, você falhar numa rotina, não conseguir entregar aquilo que você planejava, o fracasso acabar derrubando não somente o cumprimento dessa tarefa, mas como as próximas. Então é importante você sempre, de uma forma ativa, tentar diminuir ao máximo o risco desse fracasso atacar esse seu combustível. Então uma forma de você lidar com o fracasso onde ele é normal e que é também uma oportunidade de você
lhe dá um convite de você fazer algo novo, faz com que mesmo em circunstâncias ruins, não planejadas, você consiga manter esse combustível do brincar aceso. Vamos para o outro energizador, o poder. Ele refere-se a um senso de empoderamento pessoal, a sensação de que você controla o seu trabalho e sua vida. Não é sobre você ser o chefe de osso, muito pelo contrário. É sobre sentir que o seu trabalho está sob o seu controle, sua vida está em suas mãos e que as decisões do seu futuro são somente suas. Isso faz aumentar a confiança. Com mais confiança, você também consegue escalar isso e aprimorar suas habilidades. No livro, ele estimula e comprova que faz sentido você dar valor à experiência do domínio ativo, aprender fazendo, né? Não somente estudar, mas também aplicar tudo que você for compor na sua caixa de ferramentas. Ele também propõe a filosofia de você sempre ter a mente de iniciante para conseguir, de uma forma mais simples, manter a curiosidade, a abertura e a humildade, permitindo o aprendizado contínuo. E por último, ele fortalece a importância de você também ensinar os outros sobre o assunto. Além de te dar mais autoridade e automaticamente aumentar a sua autoconfiança, ele vai fortalecer de uma maneira também baseada em estudos muito mais o seu aprendizado. E por último, vamos falar sobre pessoas. Deixa muito claro a importância de cultivar interações e isso automaticamente, além de ser um efeito estratégico, social, ele vai ter resultados no seu humor, um conceito que ele chama de energia relacional. Eu queria destacar aqui também um outro item que me marcou quando eu li, é o que ele chama de supercomunicar. Ele argumenta que quando você pensa que comunicou o suficiente, muito provavelmente você não fez isso. Então ele propõe uma visão aqui numa relação de pessoas, você mesmo achando a interpretação que você fez a comunicação, a parceria, de uma forma 100% ok, mesmo assim, sempre considere que a chance de estar 100% ok é muito baixa. Então foque em receber feedback, estreitar ainda mais a relação, mesmo quando você supõe que é o suficiente. Agora vamos para o tema 3. Aqui ele foca nos bloqueadores. Então a gente falou um tema completo no livro, ele cita sobre os energizadores, agora vem para os bloqueadores e como superá-los. Então aqui ele foca naquilo que nos faz sentir mal e procrastinar. Incerteza, aí ele traz os 3 pontos aqui principais e como lidar com eles. Ele primeiro cita a incerteza, né? A paralisia da incerteza ocorre quando somos sobrecarregados pelo desconhecido, levando à inação. Começa ao invés de fazer o que deve ser feito, a gente começa a titubear devido a essa incerteza. Como resolver isso? Ele traz 3 perguntas para você conseguir refletir e responder sobre. A primeira, por quê? Inspirado pelo conceito militar de intenção do comandante, que prioriza o propósito porquê sobre o método como, ele propõe usar a intenção do comandante, que significa identificar o propósito final de uma tarefa antes de planejar os passos detalhados. E aqui dentro ele também traz um outro método muito famoso dos 5 porquês para você aprofundar, exatamente identificar qual é a raiz do problema. Também não vou destrinchar os 2 métodos, mas basicamente eu pessoalmente já conheci ambos livros. O primeiro método ele foca em você conseguir exatamente antes de fazer qualquer coisa, identificar lá o passo final. Qual é a intenção real daquilo que você está fazendo. Que aí dessa maneira você evita retrabalho, fazer coisa que não deveria estar fazendo e sempre conseguir de uma maneira ter um senso crítico se o caminho que está saindo tal tarefa que você está fazendo está indo para o lado correto. E os 5 porquês é uma forma de você realmente identificar qual é a raiz da sua incerteza. Então quando você for fazer ou deixar de fazer uma atividade, você pode refletir e perguntar, por que não estou fazendo essa atividade? Aí vai dar uma resposta. Aí com essa resposta, sei lá, porque não aguento, não estou com tempo. Aí você tem que fazer de novo o segundo porquê. Por que você não está com tempo? Fazendo isso 5 vezes até achar a raiz real do problema. Logicamente que na prática não quer dizer que você tem que fazer 5 vezes, mas até onde você realmente conseguir se aprofundar, identificar a raiz e vai cortar essa escadinha do problemas gerando sua incerteza. E também traz outros métodos. Aí seria a pergunta o quê? Que é transformar um propósito abstrato em metas e ações concretas. Existe a metodologia SMART, que é muito famosa de como você criar metas, mas ele também propõe uma alternativa a ela, que ele chama de NICE. Também dá para criar mais um vídeo sobre isso, somente explicando sobre esse método. Aqui resumindo, o NICE, o N em inglês, né? Near Term, que seria o curto prazo. O I, Input, Based, baseado no processo. Controllable, os controláveis. E Energizing, que são os energizantes. É legal, é um método interessante, dá para você desenhar e usar como referência, pesquisando tanto no Google, já tem template sobre ele também. E por último, perguntar quando. Se você não sabe quando fará algo, provavelmente não fará. Aí ele fala da importância de você realmente bloquear um tempo, né? Mesmo que seja algo que está com prazo de 2 anos, quebre ele, né? 2 anos é muito também, né? Vamos supor que é 6 meses. Você quebra ele e bloque, mesmo não sendo urgente hoje, mas se você deixar de fazer o que deve ser feito, vai virar urgente lá na frente. Então o fato, né, ele tenta trazer uma reflexão que para mim faz todo sentido, e às vezes as pessoas acham que você está muito
muito ocupado, mas na verdade não está muito ocupado, você está mais organizado. Você consegue blocar horários da sua agenda sem ter tanta disponibilidade assim para qualquer reunião ou compromisso fora daquelas suas metas. Agora vamos falar sobre o outro bloqueador, o medo, famoso, né? Ele é o segundo grande bloqueador, impulsionado por uma invasão da amígdala, agora falando sobre ciência, né? Que nos leva a evitar ameaças reais ou percebidas. Então, é aquele importante você conhecer seu medo. Ele também traz exemplos e experimentos de como você fazer isso. Reduzir o seu medo. Tem uma regra que ele coloca no livro bem interessante, dos 10-10-10, que ele te ajuda a você reavaliar os seus medos para ver se realmente faz sentido você se importar tanto com ele. Então a reflexão é, o medo que você está sofrendo agora é algo que você se importará daqui a 10 minutos? Vai ser importante para você daqui a 10 minutos? 10 semanas ou 10 anos? Com isso você consegue identificar o nível de importância daquilo que você está tratando. Geralmente você vai ver que quando chegar no exercício de 10 anos, não vai ter nada que seja tão ruim assim. Ele também traz um outro conceito que eu anotei interessante, que é o efeito holofote, famoso, que leva as pessoas a superestimar o quanto os outros estão observando e julgando. E na real, ele também coloca no livro que ninguém se importa com seus pequenos erros, vão até esquecer logo, né? Ele também traz um outro efeito, chamado efeito Batman, que é uma estratégia de se adotar um alter ego, né? Pode ser uma ferramenta poderosa para acessar coragem e superar medo. Então, assim como o próprio nome já disse, você conseguir criar um alter ego seu para determinada função, uma maneira de você se tornar mais corajoso, por exemplo, se o seu problema for medo. E o último bloqueador, a inércia, baseada na terceira lei de Newton, né? Um objeto em repouso permanece em repouso, enquanto um objeto em movimento permanece em movimento. Então, é aquela coisa, né, da importância de você dar o primeiro passo. E quando você não dá o primeiro passo, a inércia vai ficando cada vez maior e virando um bloqueador mais desafiador. Então ele traz propostas para evitar a inércia. A primeira seria reduzir o atrito, é importante. Às vezes você tenta procrastinar, sei lá, uma atividade, um estudo no notebook, porque você acha que o notebook é lento. Então faz do celular. É uma proposta sempre se fazer uma maneira de diminuir a desculpa que você está dando para começar a fazer o que você deve fazer. Ele também traz a ideia de você entrar em ação com pequenos passos. Então você não se preocupa tanto. Lógico que é bom planejar, né, ter o pensamento a longo prazo, mas o que você deve se preocupar nesse momento é só com a sua atividade dos próximos 10 minutos. E assim vai. E com isso, você conseguindo montar um rastreamento de progresso, você consegue oferecer para o seu eu do futuro evidências que você consegue fazer as atividades. Então, além de você só pensar em pequenas, em quebrar suas atividades, mas também documentá-las para que futuramente também sirva como energia, volta ao tema anterior, para você manter a sua produtividade em dia. Agora, o último tema do livro, ele traz como sustentar a produtividade e traz bem-estar a longo prazo. Então aqui é um grande desafio de produtividade, seria o esgotamento por desalinhamento, que surge quando as metas não correspondem ao nosso senso de identidade e as estratégias para sustentar o bem-estar e a produtividade a longo prazo. Então aqui ele quebra, né, o tema em 3 atividades para que você consiga manter a sustentabilidade e manter a produtividade com o tempo. A primeira seria se conserve, né, lidar com o esgotamento por excesso de esforço, que vem de fazer muito rápido, né, e ele traz a solução que é fazer menos para que você possa desbloquear mais. O fazer menos, ele é inspirado por Steve Jobs e disse: inovação é dizer não a 1000 coisas. O portfólio de investimento de energia ajuda a limitar o número de projetos ativos para evitar o excesso de compromisso. O poder do não envolve adotar uma mentalidade de sim ou não com convicção. Aqui é famoso, esse poder do não é famoso e inclusive também me ajudou bastante quando ouvi, e é muito normal nós ter muita dificuldade de falar não para as pessoas, para as coisas, né? E aqui ele ensina, a proposta é: se você não tem 100% de convicção numa resposta, então a resposta é não. Você só diga sim quando você está 100% convicto que faz sentido você entrar naquilo que estão te propondo, enfim, para você aceitar o convite ou o desafio que foi dado para você. Aqui ele também traz a importância do descanso, descansar, você fazer pausas durante a sua rotina. O estudo de Tyler e Burns, que está no livro, mostrou que pausas de 10 minutos entre tarefas que exigem autocontrole são altamente eficazes. Ele propõe que você agende suas pausas. Ele traz a importância de um calendário também, como por exemplo uma semana de pausa absoluta. E durante essas pausas trazer distrações energizantes também. Não nas pausas do dia a dia, mas na pausa absoluta. Colocar na sua agenda que tem algum momento que você tem que recarregar. E aí que entra já o próximo item, que é importantíssimo, o recarregar. Aí ele traz uma visão de recarregar criativamente, com atividades criativas, né? Ou seja, os famosos hobbies, né? Que são atividades, ele traz uma sigla CALM para esse tipo de atividades. CALM seria competência, autonomia, liberdade e suave. Ele separa os hobbies, CALM, com atividades de baixo risco, sem um objetivo final, que devem ser desfrutadas pelo processo, e projetos CALM, que são atividades criativas com começo e um fim definidos que podem ser energizantes, especialmente se envolverem outras pessoas. Esporte
forte é um exemplo clássico disso. Tem o recarregar naturalmente, que ele propõe também. Traz uma pesquisa que mostra que a exposição à natureza acelera a cura e reduz o estresse. Ele propõe trazer a natureza para dentro, né, através de plantas ou sons naturais durante o seu dia a dia. Dar um passeio, né, se tivesse a possibilidade, um quintal, acesso ao parque, natureza. E também estimula novamente a importância de uma companhia também. E além disso, ele traz o recarregar um outro ponto, que é o inconscientemente, né, que nem todo o descanso precisa ser focado no descanso. Você pode simplesmente deixar sua mente mais devagar, como pensamento de chuveiro, deixar seu celular de lado por um tempo, né, ativar, desligar a rede social, ter a possibilidade de pegar o final de semana e não fazer nada, não planejar nada, não trazer obrigações para todo qualquer momento. Então também essa é uma outra forma de recarregar. E por último, alinhar, lidar com o esgotamento por desalinhamento, que ocorre quando os objetivos não correspondem ao nosso senso de identidade, levando à falta de autenticidade. Então, no alinhamento é importante você traçar um horizonte de longo prazo. Ele cita também um famoso pensar na morte, pode nos dar uma visão mais clara da vida, entender de fato, né, onde se imagina, o que as pessoas diriam em seu funeral, ajuda a identificar o que realmente importa. Horizontes de médio prazo, inclusive tem uma ferramenta que ele traz e propõe para ser feita, onde você pode avaliar o alinhamento em diferentes áreas da vida, bem interessante. Aí ele para saúde, trabalho e relacionamentos. Com essa avaliação de médio prazo, você pode ver se o caminho realmente está alinhado ou não naquilo que você está fazendo. E o horizonte de curto prazo, né, que aí é o objetivo realmente tomar decisões diárias que se alinhem com o eu mais profundo. Aí ele traz as 3 missões de alinhamento diárias. A ideia é você, em vez de traçar 55 no dia, traga os 3 principais. O que você fizer demais, se caso sobrar tempo, porém, você vai conseguir sentir produtivo com somente 3, trazer consistência e também focar naquilo que é mais necessário para você. Como conclusão do livro, o autor conclui que seu erro inicial não foi nas táticas de produtividade, mas na estratégia. Acho que essa visão parece simples, mas faz total diferença. Inverter a questão aonde você associa produtividade com somente trabalho duro e rotina forte, isso uma hora ou outra pode trazer problemas como burnout, né? Então ele traz uma visão aonde, se você realmente trazer indicadores focados ao seu bem-estar e à sua felicidade, a chance de você se manter produtivo é muito maior do que se você tiver uma visão simplista e associar a produtividade com apenas checks realizados numa planilha que você criou. Aqui ele trouxe uns 3 principais pontos, né? Um ciclo virtuoso, sentir-se bem gera energia que aumenta a produtividade, que leva à realização e nos faz sentir bem novamente. Fala do equilíbrio, importante, sempre utilizando os 3 energizadores, brincar, poder e pessoas, e superar os 3 bloqueadores, incerteza, medo e inércia, e sustentabilidade. Então não fazer isso a qualquer preço, né? Serve energia, recarregue-se e alinhe suas ações com seus valores para manter a produtividade a longo prazo. E aí, o que achou do livro? Tenho certeza, e para você que já está um pouco cansado de assuntos um pouco mais focados e motivacionais e não trazem coisas palpáveis para a gente na prática, vai ter muito interesse nesse livro, já que ele tenta fazer uma perspectiva mais aplicações do que o normal sobre o assunto produtividade. Então eu te aconselho fortemente fazer a compra desse livro. Olha, com certeza, pelo preço que é versus o valor que te dá, livros em geral é um dos investimentos que mais vale a pena ser. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, em troca de todo o trabalho e curadoria para montar o vídeo, o resumo para você. Se inscreva no canal para ser avisado sobre futuros vídeos similares a esse, ou então como qualquer um outro aqui dentro do meu canal /bagunça/ local que eu documento meus aprendizados, reflexões, achismos e um pouco daquilo que eu sei e que acredito que possa fazer bem para você que tá vendo o vídeo no momento. Mas é isso, te aguardo no próximo vídeo.